começo falando, tá, que EPI algum evita acidente. A função do EPI é minimizar, é atenuar, né, é diminuir o dano causado por um acidente. E quando nós falamos acidentes envolvendo atividade de manejo de árvores, né, atividade com motosserra, né, pode ser o que? A queda de um galho, pode ser um contato acidental, por exemplo, da motosserra contra o corpo do operador, pode ser um rebote, pode ser um espinho, uma lagarta, né, um contato aí no animal contra o corpo do operador. Tá? Então, o EPI, a vestimenta de proteção na atividade de motosserra, tá? Na atividade de manejo de árvores, ela tem esse intuito, né, de proteger o operador de forma que minimize o dano ocasionado por esse acidente. Vimos já na aula 1 e reforçamos na aula 2. O que evita acidente é planejamento da atividade. E o planejamento ele está muito linkado, ele tá diretamente associado com o comportamento do operador. E dentro desse comportamento, dentro desse planejamento da atividade, se insere os EPIs, que é a vestimenta de proteção, que obrigatoriamente, né, é fundamental que o operador esteja utilizando. Então, se tu hoje opera a motosserra, né, executa alguma atividade de manejo de árvores, ou tu é o responsável por uma empresa, por uma equipe que faz o uso, da motosserra para alguma atividade, tá? É dever, né, fornecer os EPIs adequados, próprios para a atividade, e além disso, é cobrar o seu uso. Tá? Porque caso aconteça algo, o EPI vai ser fundamental para minimizar esse dano. Podendo passar apenas por um susto, mas dependendo da gravidade, pode ser algo bastante prejudicial, né? Inclusive, né, até fatal. Então é importante fazer uso de todos os EPIs. Aqui eu trago nessa imagem, né, um compilado aí de informações que eu busquei em periódicos a nível de mundo, né, de várias pesquisas, para mostrar para ti hoje onde o acidente em que parte do corpo ocorre, digamos, o maior acidente, onde ele está associado junto no teu corpo, tá? Então a gente pode verificar hoje que a parte do teu corpo, o membro do teu corpo que está mais suscetível, digamos, a sofrer um acidente, um dano, é nas pernas. 29% hoje dos acidentes que ocorrem no corpo do operador é nas pernas. Como é que a gente evita esse acidente? É trabalhando de maneira segura, planejando, comportamento. Agora, como é que a gente minimiza o dano para o corpo do operador? Vestimenta de anticorte, calça anticorte. Fundamental. Fundamental hoje para quem for operar a motosserra que faça uso da calça anticorte. Por quê? Pessoal, hoje as pernas, né, o tronco inferior, o membro inferior, perna, é o mais suscetível a sofrer um acidente. Muito pela proximidade do equipamento junto ao teu corpo, né? Só que tem maneira de a gente melhorar isso, de a gente atenuar, minimizar. É o quê? Segurar a motosserra firmemente com as duas mãos, mão esquerda cabo dianteiro, mão direita cabo traseiro, manter sempre a motosserra próxima do teu corpo. Quando eu falo próxima, não é encostada, mas de forma que tu tenha sustentação
durante o trabalho. As pernas, como está aqui na imagem, tá vendo que a abertura dela é mais ou menos no mesmo distanciamento entre ombro a ombro, tanto lado a lado quanto frente a frente, tá? Então tudo isso, né, todo esse passo a passo, né, tu observando todas essas informações, tu vai chegar naquele que é no que? Comportamento seguro, tá? Mas de qualquer forma, fugiu de controle, é as tuas pernas hoje que estão mais suscetíveis, né, mais propensas de sofrer um ferimento em função da proximidade da motosserra. Como é que a gente minimiza, atenua? Calça anticorte. Vamos falar da calça um pouquinho adiante, tá? Braços e mãos, 21%, tá? Hoje dos ferimentos. E aqui eu digo para ti, não é muito assim em relação ao contato na corrente, tá? Mas é mais um espinho, é mais uma pancada, né? Algum galho que se projetou contra o teu corpo, né? Então também pode trazer algum prejuízo nesse sentido, tá? Cabeça, 19%, tá? Quando a gente fala em cabeça, né? Não é propriamente, né, o teu coco, mas sim é digamos, todos os órgãos, todos os elementos que compõem, né, a tua cabeça, que além da cabeça, o que? Né, ouvidos, né, a face e olhos, tá? Então hoje os acidentes aí predominam em torno de 19% dos ferimentos ocasionados pelo uso da motosserra na cabeça. Pés, 16%, tá? Então, usar um sapato confortável, adequado para o teu biotipo do pé, com palmilha, né, com solado antiderrapante, se tiver uma palmilha antiperfurante, uma palmilha de composite, né, biqueira de composite, né, material anticorte, tá? Porque ferimentos da serra nos pés em torno de 16%. Como eu corto meu pé com motosserra? Simples. Tu derrubou uma árvore, tu vai ter que agora seccionar o tronco ou picar um galho de maior tamanho. O que tu faz para firmar essa peça de madeira no terreno? Tu coloca o teu pé sobre essa madeira, firma ela sobre o terreno e traz a motosserra. A motosserra está 5, 10 centímetros do teu pé. Tu pode resbalar, né? E o terreno pode se movimentar, o tronco pode se movimentar e com uma proximidade, tu tá acelerando a motosserra, pode haver sim o contato acidental nos teus pés, tá? E os ferimentos de corte nos teus pés é nos dedos. Então, por isso é importante o quê? Sempre utilizar um sapato que tenha biqueira, tá? Biqueira anticorte. E o tronco superior, né? Daí sim a gente faz uso da camisa anticorte. Basicamente a camisa anticorte, ela já te ajuda o quê? No uso também de proteger os braços, né? Que é uma vestimenta única. Então, rebote, né? Basicamente rebote quando acontece, ou a motosserra vai em direção à cabeça, ou pega na altura do peito. Então, tu utilizando, tendo a camisa anticorte, a parte peitoral digamos, tá protegido. Se pegar a corrente ali, vai minimizar o dano. Então, de maneira geral, tá? Então aqui eu trago para ti quais são as partes do corpo que estão mais suscetíveis de lesões, tá? E de que forma a gente pode minimizar isso? Através do quê? Além do planejamento, da técnica segura, do comportamento, fazendo uso dos EPIs como um complemento. Bom, o que nós temos aí de proteção da cabeça? Basicamente, então, nós temos quatro elementos, tá? Nós temos o próprio capacete, nós temos o abafador, o protetor auricular, pode ser plug ou tipo concha, tá? Nós temos o protetor facial e o óculos, tá? E o óculos. O que é importante a gente caracterizar
desses elementos aí. A questão do óculos, tá? Então, basicamente, a função do óculos para o operador de motosserra, na atividade de manejo de árvores, por exemplo, é proteger basicamente a tua visão, os teus olhos, né, contra algum objeto, contra, né, alguma partícula ao volante que durante o corte pode se desprender e se projetar contra o teu rosto. Ao menos os teus olhos estarão protegidos, tá? Então, dependendo das características do teu ambiente que tu está trabalhando aí a nível de Brasil, até questão de temperatura, questão de umidade relativa, altitude, né, pode embaçar o óculos, tá? Então sempre é preferível tu utilizar óculos anti-embaçantes, né? Mas com o uso seguido pode riscar. Então sempre quando tu verificar que o teu óculos já está, digamos, te atrapalhando, aquele risquinho que tu tá enxergando aqui, tu tem uma boa visibilidade, mas aquele risquinho está te incomodando, troca o óculos, tá? Hoje já existem no mercado também óculos confeccionados com material muito similar aqui ao protetor facial, que é de fio de nylon. Então aqui, como a transpiração ocorre, não tem o risco de embaçar, tá? Mas a função básica do óculos hoje é proteger a tua visão, os teus olhos. Indo na questão de proteção dos olhos, nós temos a questão da proteção do teu rosto, tá? E daí é fundamental também fazer uso do protetor facial, tá? E aqui eu digo que para atividade de motosserra, para atividade de corte, de manejo de árvores, tem que ser o protetor facial de tela, tá? De nylon, tá? Porque assim como o óculos embaça, se não for o material anti-embaçante, o óculos anti-embaçante, aqui vai embaçar também. E além disso, aqui pode que cair um galho, riscar, aqui sim vai também afetar a tua visão. Então é fundamental que para a atividade de motosserra, tá, o protetor facial ele seja, digamos, de tela, de fios de nylon, tá? Que ele permita dessa forma a circulação do ar, não te atrapalha em nada na visibilidade, tá? Tu enxerga perfeitamente tudo que tiver no teu raio de visão, tá? O óculos ele é um complemento do protetor facial, tá? Então, Gabriel, o que é mais importante? Eu utilizar o óculos ou o protetor facial? Os dois. Tá, isso não se discute. Agora, na falta do protetor facial, tu nem deveria operar a motosserra, mas tu tem que cortar, ao menos utiliza o óculos, tá? Pelo menos a tua visão. Assim como a função do óculos é te proteger, né, contra algum objeto que atinge os teus olhos, o protetor facial também, a função dele é o quê? É te proteger, né, contra algum objeto que durante o corte se desprenda e venha com o teu rosto, tá? Então é fundamental o óculos sempre como sendo um complemento, porque pode acontece entrar o quê? Algum objeto muito, tá? Aqui, ó, é raro, mas pode que por debaixo da viseira, tá? Por detrás aqui, bater no teu corpo e subir, por exemplo, tá? Tá com óculos, tua visão tá protegida. Bom, o capacete, pessoal, o capacete na verdade ele é formado por três elementos. Ele é formado pelo casco, tá? Aqui material de polietileno, né? Vamos supor um plástico, tá? Então é o casco, a carneira e a jugular, tá? E hoje no mercado nós temos algumas classificações para os capacetes. Nós podemos ter capacetes com classificações tipo 1, 2 e 3, tá? E em função de classe A ou classe B. O que é o capacete tipo 1? O capacete tipo 1, por exemplo, é um capacete que possui aba total, tá?
Ou seja, então ele tem essa aba aqui, ó, que ela, digamos, circunda todo o casco, toda a tua cabeça. Nós temos o capacete tipo 2, tá? Onde temos a aba frontal. E nós temos o capacete tipo 3, que é, por exemplo, sem aba, tá? Para atividade florestal, para atividade de corte de árvores, tá? O indicado ou é o capacete tipo 1 ou o capacete tipo 2, tá? Porque esse capacete, além de ter essas duas características, ele tem que ter esse encaixezinho aqui para te colocar o quê? Tanto o abafador quanto o teu protetor facial. Então, visto a questão da classificação dos capacetes em função da presença ou não da aba, tipo 1, aba total, tipo 2, aba frontal e tipo 3 sem aba, o tipo 3 é mais para o pessoal que trabalha com alpinismo. Também nós podemos ter classificação do capacete em relação à classe A ou classe B. Ambas as classes, classe A ou classe B, tá? A função que é proteger a tua cabeça contra o impacto. E ainda assim, a classe B tem a função, por exemplo, de proteção contra choque elétrico, tá? Então, esse capacete, o classe 2, ele é indicado para aqueles trabalhadores, aqueles profissionais que executam, por exemplo, atividade onde tenha contato ou proximidade com rede de energia elétrica, tá? Mas basicamente essas são as classificações do capacete, tipo 1, 2 ou 3, em função da presença ou não da aba, e classe A ou classe B, tá? Classe A e tanto classe B, proteção contra o impacto, e a classe 2 ainda, além da proteção contra o impacto, tem a questão do isolamento elétrico, tá bem? Bom, além do casco, que tem essas características, nós temos aqui, ó, que faz parte do capacete, que está aparecendo bem aqui no ladinho, tá? Nós temos a nossa carneira, tá? O que é a carneira? A carneira, né, é uma parte do capacete que tem a função de fixar o capacete no coco, na tua cabeça, tá? E essa carneira, basicamente, ela é de plástico, mas ela pode ter um fechamento simples ou fechamento com catraca. Mas a grande vantagem dela e a grande função dela é o quê? Ela atua como sendo um amortecedor, tá? Então, quando um galho, tá, cair, por exemplo, falando que a gente fala em questão florestal, motosserra, sempre vem à cabeça o quê? Como é que o capacete pode te ajudar? Impedindo o quê? Que um galho, por exemplo, caia diretamente na tua cabeça. Então, quando esse galho cair no teu capacete, o que vai fazer? Essa carneira, tá, ou também chamado de aranha, ela vai absorver esse impacto, tá? Fazendo o quê? Tá? Que não haja o contato direto contra a tua cabeça desse elemento que porventura possa te atingir. Então é fundamental, tá, que a carneira ela esteja bem ajustada na tua cabeça, tá? Para quê? Para que ela atue como sendo um amortecedor na tua cabeça. Outro ponto importante, tá, no capacete, tá, é essas ranhuras aqui, ó, que a gente consegue ver bem aqui, ó, na parte superior, ó, do casco, tá? O que é essa ranhura? O que é esse alto relevo? Tá? O que é esse desnível aqui? Na verdade, né, é um item muito importante, porque caso um galho atinja o teu capacete, tá? O que vai acontecer? Essa ranhura, tá? Ela vai, digamos, fazer com que o galho saia fora da tua cabeça, ou seja, vai amortecer essa pancada, tá? E vai direcionar o galho para fora do capacete, para fora do casco. Então, eu sempre priorize o uso de capacete que tenha, tá, essa ranhura bem na parte superior do casco, tá? Que a função básica dela é, digamos, direcionar o galho para fora digamos, do teu corpo, da tua cabeça, e dessa forma preservar aqui a tua coluna cervical. Então isso é um ponto bastante
importante, tá? E aqui nós temos a nossa jugular, tá? Então a jugular também é um elemento do capacete. E qual que é a função dela? É manter o capacete firme, digamos, na tua cabeça, de forma que ele fique firme aonde? Embaixo aqui também do teu pescoço, tá? Então ela é fundamental, tá? A tua jugular ela pode ser de tecido ou material também sintético, tá? Então é importante. Para proteger tua cabeça, não basta usar apenas o casco. Tem que usar o quê? Com a jugular e com a carneira ajustada, para realmente, digamos, se precisar te ajudar esse EPI, eles ter o efeito que tu espera, tá? Isso é fundamental. Um outro EPI, né, muito importante que faz parte da pressão da cabeça é o nosso abafador, tá? Que é o nosso abafador que pode ser tipo concha, tá? Ou tipo plug. Nesse caso aqui é o abafador tipo concha. E quando é que eu sei qual que é o indicado para mim usar na minha atividade? Primeiro ponto, tu tem que saber qual o nível sonoro em decibéis que a tua fonte geradora está emitindo, que no caso motosserra, ela pode variar em torno de 110 até 120 decibéis, dependendo do tipo de modelo, tá? E tu tem que verificar o quê? Que conforme a NR15, o limite, digamos, auditivo, sem trazer prejuízo para a tua audição, é de 85 decibéis. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que medir o número, o decibéis emitido na alta rotação da tua fonte geradora, que no caso, vamos pegar o exemplo de 110, da motosserra, 110 menos 85, dá em torno de 25 decibéis. Então, nesse caso aí, é indicado para a tua atividade um abafador de 25 decibéis, em torno de 25 decibéis. Se fosse uma motosserra que emite um nível sonoro em torno de 100 decibéis, 100 menos 85, um abafador de 15 decibéis. É dessa forma aí que tu pode, digamos, saber identificar qual é o melhor abafador em função do trabalho que tu vai executar. Principalmente para o tipo, né, de equipamento que tu vai utilizar, né, o ruído que ele vai emitir durante o trabalho. Eu, particularmente, eu prefiro, né, e sempre nos meus cursos, sempre oriento a fazer o uso do abafador tipo concha, tá? Porque ele é mais ergonômico, tá? Ele se ajusta melhor, né? Ele faz parte do conjunto da cabeça, então ele é acoplado ao capacete, então ele te dá uma maior ergonomia, uma maior segurança, né? E não fica aquele risco dele, né, o plugzinho começar a cair, né, começar a se soltar e tu perder um pouquinho o foco da atividade. Então, sempre dê preferência para abafadores, tá, que sejam conjugados, né, e que sejam fixos no capacete. Isso dá digamos, te dá uma segurança maior, uma ergonomia maior e uma tranquilidade maior para te executar a tua atividade. Então, proteção da cabeça, óculos, capacete, protetor auricular, tá, e protetor facial. Proteção dos membros superiores, sobretudo tronco superior e braços, tá? Nós temos a nossa camisa anticorte, tá? E a nossa camisa anticorte, ela tem uma classificação em relação ao tipo de equipamento que tu está utilizando. E além do tipo de equipamento que tu está utilizando, a velocidade de corrente. Então ela pode ser classificada em classe 0, classe 1, classe 2 e classe 3. Classe 0, tu vai utilizar o quê? Uma camisa anticorte para equipamentos que desempenham uma velocidade de corrente de até 16 metros por segundo. Classe 0. Classe 1, uma camisa, tá? Indicado o quê? Para fazer o uso em motosserras que desempenham uma velocidade de corrente de até 20 metros por segundo. Classe 2, uma camisa que é indicada a ser utilizada para uma velocidade de corrente de até 24 metros por segundo. E classe 3, velocidade de corrente
de até 28 metros por segundo. Então, além de tu identificar qual que é a melhor camisa, qual que é a melhor vestimenta a ser utilizada, tu também tem que conhecer um pouquinho qual que é a velocidade da corrente da tua motosserra que tu vai utilizar. E além disso, né, essas camisas aí, anti-corte, elas possuem 8 camadas de fibras, né, cuja função é o que? Travar a corrente. E de que forma isso ocorre? Né? Se porventura a motosserra, a corrente rodando, girando, pegar na parte do tronco superior ou nos braços, ela vai cortar essas fibras, ela vai danificar. Só que à medida que ela vai cortando essas fibras, tá? Essas fibras elas vão se desfiando, elas vão se soltando, elas vão ficando presas no dente, na corrente. E para a corrente dar um giro completo sobre o sabre, ela tem que passar obrigatoriamente no pinhão. E quando essas fibras chegarem no pinhão, elas vão ocupar todos os espaços vazios que estão no pinhão. Ou seja, vão travar a corrente de maneira instantânea. Ou seja, pegou, travou. Tá? Então é importante, camisa anticorte danificada, descarta, não reaproveita, não costura, que ela já não tem mais a funcionalidade, tá? Então o que tu tem que levar em conta para fazer a escolha do teu equipamento é em função do tipo de classe, se é classe 0, 1, 2 ou 3, isso é em função da velocidade da corrente da tua motosserra, classe 1, 16, classe 2, 20, classe 0, 16 metros por segundo, classe 1, 20 metros por segundo, classe 2, 24 metros por segundo e classe 3, 28 metros por segundo. Além da escolha da tua vestimenta em função da velocidade da corrente, tu também pode optar pela escolha dessa vestimenta em função da extensão da proteção. Nós podemos ter modelagem ou modelo A, que é uma proteção de 180 graus. Nós podemos ter uma modelagem modelagem B ou modelo B, que é a proteção de 230 graus. E nós podemos ter uma modelagem C ou modelo C, que é uma proteção daí de 360 graus. Vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente falar da calça anticorte, que se aplica, né, algo também nesse sentido. Aqui nós temos o par de luva, tá? Equipamento EPI, né, também muito importante. Aqui nós temos então modelos, né, de 3 dedos e modelos de 5 dedos. Tá? Basicamente, o modelo de 3 dedos é indicada exclusivamente para quem está operando a motosserra, o operador, tá? Porque com menos dedos, né, tu tem, digamos, menos tato para afastar um galho, para pegar, digamos, um galho na mão, e de modo que o de 5 dedos, né, te confere toda aquela maleabilidade, né, todo aquele tato que tu necessita. Então é indicado que para quem for operar a motosserra, luva de 3 dedos ou de 5 também. Qual que é a vantagem da luva de 3 dedos? Tá? É que aqui, de certa forma, tá, a luva de 3 dedos, indiretamente, ela te educa a tu fazer a correta aceleração. Ou seja, ela te educa a tu fazer, digamos, o correto manuseio da motosserra em função do tipo de atividade que tu vai fazer. Em função que da aceleração. Então, aqui, ó, a luva de 3 dedos, ela é para a mão direita e a luva de 2 dedos para a mão esquerda. Então, a luva de 3 dedos na tua mão direita, ela te dá tanta opção de tu acelerar com o dedo indicador ou com o dedo polegar, tá? De modo que quando tu tá em pé com a motosserra, desgalhando, seccionando o tronco, tu acelera mais com o indicador, porque tu trabalha com ela em pé, tu tá nessa forma acelerando. O cabo traseiro tá aqui e tu tá acelerando com o indicador. Agora, se tu vai fazer a supressão da árvore, né, há necessidade o quê? De tu deitar a motosserra, tá?
Então, tu vai o quê? Em vez de acelerar com o indicador, tu pode o quê? Fazer esse movimento aqui e acelerar com o polegar, tá? Então, por isso que é fundamental, tá? Que para o operador, se houver essa necessidade, tu tiver condições, né? Tu faça uso deste par de luva aí. Luvas de 3 e de 2 dedos. Agora, o mais utilizado ainda permanece a luva de 5 dedos que, né, te dá digamos, uma maior mobilidade, né, uma maior mobilidade para fazer o manuseio, tanto da motosserra quanto, por exemplo, puxar aí algum galho, né, tirar algum objeto que esteja te atrapalhando. Tem uma maior segurança, né, para segurar esse objeto. E da mesma forma, assim como existe a camisa anticorte, também existe par de luva anticorte no dorso aqui, ó, superior aqui da tua mão. Bom, a calça anticorte, tá? Ela tem as mesmas propriedades da camisa anticorte, propriedades anticorte, tá? E também ela tem algumas classificações. Ela também é indicada a melhor calça em função do uso do teu equipamento, a velocidade de corrente da tua motosserra. Pode ser daí velocidade de 20 metros, 24 e 28 metros. Então ela começa da classe 1 até a classe 3, não tem classe 0. Então classe 1, calça indicada para velocidades de motosserra de até 20 metros por segundo. Classe 2, para a velocidade de motosserras, conjunto, né, de corte de até 24 metros por segundo. E classe 3, velocidades para motosserras, velocidade de corrente de corte de até 28 metros por segundo. Além dessa classificação, né, da velocidade da corrente em função se é classe 1, 2 ou 3, ela também te dá o quê? A extensão da proteção das fibras ao longo da perna, tá? Então aqui nós podemos ter classe, por exemplo, de modelagem A ou modelo A, modelagem B ou modelo B, ainda modelagem C ou modelo C. Modelagem A ou modelo A. As fibras de proteção, as 8 camadas, estão na parte frontal da perna. Então a gente pode dizer, digamos a grosso modo, que é uma calça que te protege em 180 graus. Te protege na parte da frente das pernas. O que é uma calça agora de modelagem B ou modelo B? É uma calça que te protege num ângulo de 230 graus. Ela te protege na frente, as fibras estão na frente e nas laterais das tuas pernas. Então, por isso que a gente diz que a proteção é de 230 graus. E o que é uma modelagem C ou modelo C? É uma calça que possui camadas de fibra anticorte em toda a extensão da tua perna, tá? Desde a parte frontal, a lateral e a parte de trás da tua perna. Independente, tá? Independente da classe ou da modelagem. A proteção vem do tornozelo até a cintura, tá? 8 camadas de fibra, motosserra pegou, instantaneamente trava a corrente. Vai danificar a fibra. Lembra que a gente falou antes da camisa, né? À medida que a motosserra vai avançando sobre essas fibras, elas vão se desfiando. Só que antes ela chegar na última camada mais próxima da tua perna, ela vai travar, tá? Porque as fibras vão ser puxadas pela corrente e para a corrente se movimentar, ela tem que passar pelo pinhão. E essas fibras vão chegar no pinhão, travando a corrente, tá? Também temos a perneira, tá? A perneira é um dispositivo, é um elemento de proteção que tem por objetivo, né, digamos, basicamente, te proteger contra uma pancada, né? Por exemplo, um galho que chicoteou, tu estava caminhando lá no meio do mato, não viu, por exemplo, que tinha um toco meio alto e bateu com a canela. Então ela tem esse objetivo. Ela não tem proteção anticorte, tá? Ela não tem proteção anticorte. E na parte da frontal, na parte da canela,
ela tem 3 talas, que pode ser de PVC ou pode ser de aço, tá? E sempre é indicado que a perneira seja usada por debaixo da calça anticorte, nunca por cima. Por quê? Ela não tem propriedades anticorte. Se tu colocar a perneira por cima da calça e se a motosserra pegar aqui na lateral, ela vai cortar a perneira e vai danificar a calça. De modo que, se tu colocar agora a perneira por debaixo da calça, vai danificar somente a calça, não vai chegar na perneira, tá? Calça anticorte não tem propriedades contra a picada de cobra. Mais um motivo para te usar perneira, tá? A perneira, sim, ela te ajuda o quê? A um veneno, por exemplo, um bote de uma cobra, por exemplo, ficar na perneira. Ela te protege, tu não vai ser picado. Tu até pode sofrer um bote, mas não vai ser literalmente o quê? O veneno não vai ser injetado contra a parte que porventura é a canela e assim por diante. Então é importante, tá? Além da calça, fazer o uso da perneira, tá? Como fundamentalmente contra, por exemplo, uma picada de uma cobra. E nós temos o nosso sapato, nossa bota, o nosso coturno florestal, tá? Então também um EPI muito importante, extremamente importante, tá? Porque ele tem algumas características, tá? Solado antiderrapante, obviamente tu não pode se desequilibrar com a motosserra, tu não pode escorregar com a motosserra, então tem que ser um solado que literalmente pisou, ele fica presinho ali no terreno, né? Tu não pode vir a escorregar, tá? Biqueira de composite ou de ferro, tá? Aqui no caso até tem uma proteção extra aqui, ó, anticorte, tá? E já tem produtos que a própria lingueta, aqui a língua do teu sapato também seja anticorte. E de preferência palmilha antiperfurante, né? Porque tu pode, por exemplo, pisar num toquinho que tá pequenininho, mas que ele é pontudo, enfim, ele pode até inclusive passar pela própria sola do sapato.